Boa noite, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC Online. É uma imensa honra poder novamente estar com você neste lugar. Eu gostaria, neste momento, de orarmos ao Senhor. E nesse primeiro instante, eu quero convidá-lo a ler uma passagem bíblica que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 até o verso número 3. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 3. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Antes de tudo, pois vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Meus queridos irmãos, amigos, todos aqueles que nos assistem, nós gostaríamos nesse instante de interceder pelo nosso país, interceder por aqueles que ocupam este cargo de governança, interceder por aqueles que estão vivenciando este momento tão crítico, onde uma turbulência tão grande se instaurou dentro do nosso cenário político nacional. Portanto, eu quero convidar, neste primeiro momento, possamos interceder ao Senhor. Junte a sua família, ou você que está aí sozinho, nos assistindo, que em nome e por amor de Jesus, você possa elevar os teus pensamentos a Deus e interceder pela nossa nação. Ó Deus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite e suplicamos, ó Deus, o teu auxílio, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, ó Deus, sobre a vida, Senhor Deus, das autoridades do nosso país. Ó Deus, desde os representantes no cenário municipal, que o Senhor, ó Deus, esteja com o nosso prefeito, ó Deus, em Colatina, bem como, Senhor Deus, todos os nossos vereadores. Suplicamos também que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a vida do nosso governador, e o Senhor, ó Deus, possa conceder a ele a sensibilidade e ao mesmo tempo, ó Deus, capacidade, sabedoria, discernimento para então, ó Deus, estabelecer de forma harmoniosa, ó Deus, decretos que melhor possam atender, ó Pai, a nossa sociedade, não colocando em risco, ó Deus, nenhuma vida. Ó Deus, nós intercedemos pelo presidente da República e todos os ministros, ó Deus, bem como deputados e senadores, nós colocamos diante do Senhor. Que toda, ó Deus, essa esfera de governança esteja, ó Deus, sob a orientação do Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa trazer paz aos ânimos, que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, conselheiros sábios, para que, juntamente a eles, ó Deus, possam estabelecer uma harmonia, ó Deus, que haja um alinhamento, ó Pai, em todos os discursos, ó Deus, nesse tempo tão difícil em que estamos vivendo. Em nome de Jesus, nós intercedemos pela nação brasileira. Ó Deus, intercedemos, ó Deus, por este povo, ó Pai. E suplicamos que o Senhor, em meio, ó Deus, a esta crise tão séria, ó Deus, de desdobramentos, ó Deus, tão terríveis, trágicos, que o Senhor possa intervir, que o Senhor traga cura, ó Pai, que seja descoberta, em nome e por amor de Jesus, ó Deus, uma vacina, ó Deus, contra este mal, que o Senhor possa, ó Deus, por freios, que a providência do Senhor seja ela manifestada aos nossos olhos, ó Pai, e possamos contemplar a riqueza do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade sobre, ó Pai, o nosso país e de forma extensiva sobre todo o planeta, ó Pai. Assim nós oramos e suplicamos neste momento que Tu possas, ó Deus, aplicar a Tua boa palavra ao nosso coração, nos ajudando, ó Deus, no enfrentamento de todas essas coisas que temos vivenciado até o presente momento. Que o nosso coração,
a nossa mente, ó Deus, estejam voltados, ó Pai, para o trono da graça do Senhor e confiantes, ó Deus, no teu cuidado, possamos, ó Deus, nessa noite descansar, tranquilos, ó Deus, certos de que o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Assim nós oramos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, conta-nos a história que as palavras de um cântico bem conhecido no meio do cristianismo, que diz: não a nós, Senhor, mas ao seu nome seja a glória. Este cântico, ele se remete a uma peça de Henrique V, escrita por Shakespeare, e naquela ocasião se celebra a batalha do dia chamado Dia de São Crispim, ocasião esta em que os ingleses estavam em grande desvantagem contra o exército inimigo. Contudo, a história vai nos dizer que, apesar disso, eles prevaleceram nesta batalha. O interessante dessa história é que o rei, ele baixa uma ordem. O rei então vai dizer aos seus soldados que nenhum deles deveria se gloriar em si mesmo por causa daquela vitória, mas que toda glória deveria ser dada tão somente a Deus e a Deus somente. O rei, de forma muito sábia, agora diz para os seus súditos neste ordenamento que as tropas estavam na obrigação de renderem toda a glória à providência divina do Senhor. Eu gostaria de, nesse instante, convidar a você a abrir a Bíblia em um texto muito conhecido da maioria de nós. Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 28. Romanos 8, 28. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, não é de modo absoluto sensato olhar para este texto e interpretá-lo através de uma visão fatalista. Até porque não é essa a proposta do texto. O que este texto tem a enriquecer o nosso coração é poder mostrar o grande cuidado provedor de Deus em toda a nossa salvação. Este texto, ele é escrito na terceira viagem de Paulo, na sua terceira viagem missionária. Paulo expressa o seu grande anseio de poder estar com os irmãos em Roma. Contudo, naquele momento ele é impedido. Essa igreja é uma igreja que, na sua composição quase que totalitariamente, é composta de crentes gentios. Por que isso? No ano de número 49, o imperador Cláudio, ele havia assinado um decreto do qual todos os judeus eram obrigados a sair de Roma. Naquela ocasião, muitos deles cumprem esse decreto e então a igreja, aproximadamente 5 igrejas, fruto da intervenção do Espírito de Deus, quando por ocasião do Pentecostes, regressando então para a Itália, inauguram ali algumas poucas igrejas. Paulo escreve esta carta, que é considerada entre os reformadores a principal das cartas. João Calvino assim diz. E outros reformadores também vão nos dizer que ela é a chave para o entendimento de todos os demais livros das Sagradas Escrituras. Há um pastor chamado Geoffrey, que ele vai dizer que Deus momentaneamente impede a Paulo de ir até Roma, para que primeiro, em sua perfeita providência, Deus então o instruísse a escrever esta belíssima carta
que também nos serve de grande encorajamento aos nossos dias. Meus amados irmãos, a partir deste momento, eu gostaria de pensar com você algumas orientações que estão muito presentes neste versículo que acabamos de ler. Versículo este que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira coisa que eu aprendo com este texto é que na providência divina, as aflições, elas nos servem de instrução e consolidam a nossa salvação. Queridos, se há turbulências na nossa vida, e eu sei disso, o cenário em que estamos vivendo nos mostra isso de forma muito clara. Talvez a maior turbulência ela aconteça no campo do nosso coração, quando então nós não sabemos de fato o que está acontecendo e aquilo que temos o conhecimento. E aquilo que temos o conhecimento muitas vezes não nos servem até mesmo de um parâmetro consolador ou esclarecedor à nossa mente. O que Paulo está fazendo aqui é dizer assim para nós: olha, eu sei disso. Paulo não está especulando. Quando ele usa aqui o termo sabemos, ele não está dizendo, olha, eu li, eu tomei algum conhecimento, mas não sei da total. Não, é uma experiência real. Paulo, meus amados irmãos, ele está seguro, ele tem uma convicção no seu coração, tanto as dispensações da providência divina, de ordem que geram algum desconforto, como aquelas também que geram grande aprazimento à sua alma, todas elas estão trabalhando juntamente, estão cooperando, elas estão em um ato de concorrência para o estabelecimento de um bem maior, que é a salvação de todos aqueles que amam a Deus, de todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, é muito saudável, em primeiro lugar, nós reanimarmos o nosso coração, reativar essa esperança na nossa vida. Não se entregue, meu irmão, não se deixe abater. Coragem, força, em nome, por amor do Senhor Jesus, essas coisas haverão de passar. Há um hino glorioso que nos espera a entoarmos juntos, dizendo que toda a glória é do Senhor. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. As conjecturas que conspiram para gerar um temor no seu coração, elas vão agora de encontro e esbarram numa realidade maior, a realidade de que Deus está usando essas coisas para o seu bem. Deus está usando essas coisas para o meu bem. Eu sei, meus amados irmãos, que não é fácil de assimilar, não é fácil entender, não é confortável estar dentro deste quadro, mas eu também sei que Deus, de uma forma muito especial, está utilizando todas essas coisas para o nosso bem. Se há duas coisas que estão muito claras em todo este capítulo, a nossa vida, uma delas é o verso de número 17, quando então nós temos uma assertiva aí de um conhecimento muito próprio. A primeira delas é que toda a criação sofre. Você não está passando por isso sozinho. Eu não estou dizendo aqui que tenha outros que também estão vivenciando isso, eu estou dizendo mais do que isso, eu estou dizendo que existe um Deus que está ao seu lado, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que intervém, um Deus que é transcendente, mas é o Deus imanente também. Louvado seja o Senhor. Todos nós sofremos por causa do pecado, mas por causa de Cristo todos nós temos a solução para essas coisas. A segunda grande verdade que este capítulo traz ao nosso coração, meus amados irmãos, é que o cuidado providencial de Deus se manifesta aos seus.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão cooperando para a sua plena salvação. Há um grande servo do Senhor, chamado Francis Schaeffer, e ele diz que este bloco de parágrafo, ele está tratando especificamente sobre a garantia da salvação provida pela Trindade. Ele faz um exercício muito interessante aqui. Ele diz: não tem como você não retroceder ao verso anterior, o verso de número 27, e não perceber que o Espírito de Deus está ali. Ele diz: não há como você ignorar que no verso de número 28, ele diz que aqueles que amam a Deus são agora beneficiados pelo seu cuidado providencial. E o verso de número 29, ele vai nos dizer que todas essas coisas têm por finalidade nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria de pensar com você no segundo grande movimento ou lição dentro deste texto. Este texto também está nos dizendo, se em primeiro lugar ele diz que na providência divina as aflições instruem e consolidam a nossa salvação, em segundo lugar, este texto está nos ensinando que o seguro conhecimento da providência divina torna-nos pessoas mais perseverantes. O texto não está dizendo, de modo nenhum, que nós ficamos bem quando estamos sofrendo. Não é isso. O texto não tem aí uma implicação masoquista do prazer na dor. Isso tem que ser rechaçado completamente. Mas este texto está nos dizendo que o conhecimento da providência de Deus, a minha vida e a sua vida, nos ajuda a perseverar. Embora, a priori, todas essas coisas não pareçam automaticamente estar contribuindo, cooperando, concorrendo, trabalhando a nosso favor, no fim está. Paulo está dizendo isso. Dentro dos nossos padrões finitos, míopes, desconfortáveis, não parece. Contudo, quando nós olhamos a partir da ótica divina e no projeto maior que é a salvação da nossa vida, nós entendemos sim que de modo sábio, que de forma santa, Deus está zelando pela nossa vida e no final redundará na glória dele por meio da salvação a nossa própria vida em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, como é confortador nós olharmos para este texto e relembrarmos a fala de um grande servo do Senhor no passado, chamado Isaías, profeta de Deus, no qual ele diz que desde a antiguidade, ele diz, não há rumores na história que possa dizer que exista um Deus como o nosso Deus. Jamais se ouviu algo tão extraordinário, um cuidado tão presente, uma fidelidade a si mesmo, que agora se revela em benefício à nossa vida, como tem sido visto no nosso próprio Deus. O profeta Isaías ainda vai nos dizer que nenhum ouvido percebeu algo que possa ser similar a esta verdade. E ele ainda diz, jamais olhos viram um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que o amam, por aqueles que aguardam a bendita volta do grande Salvador Cristo Jesus, daqueles cujo coração tem sido guardado de forma tão notória, de forma tão evidente, sob uma mão tão poderosa, para que no fim possamos ter a salvação que nos está prometida em Cristo Jesus. Afinal, aquele que começou boa obra em mim e começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenha esperança,
Não se curve diante da dificuldade, se curve diante do Senhor. Os seus olhos estão postos sobre toda a terra. Nenhum bem só nega aqueles que andam retamente. Nós não estamos isentos de aflições. Contudo, Deus, na sua infinita graça e no seu esplendoroso poder, Ele tem manifestado os teus livramentos à nossa vida. Meus amados irmãos, Paulo está dizendo para nós que Deus age de forma incessante, não há rupturas, não há intervalos, não há lacunas, todo o tempo Deus está agindo para um bem proveitoso à minha vida e à sua vida. Deus está agindo de forma energética, envolvido totalmente, dispondo o seu poder, a sua majestade e toda a sua provisão, para que o nosso coração seja conformado à imagem de Cristo Jesus. Deus está agindo, Deus está trabalhando de forma proposital para um fim maior, que é a glória do seu próprio nome, na salvação de todos aqueles a quem Ele tem chamado, e daqueles que têm respondido a esse chamado com a sua devoção, com o seu amor a Ele. Até o amor que temos para com Deus é fruto do seu amor para conosco, irmãos. E em terceiro e último lugar, encerrando aqui, as nossas angústias, elas são confrontadas e ao mesmo tempo são sustentadas pela provisão divina. Eu consigo ver esta verdade neste texto. Verdade essa que diz para nós assim: não há como separar os atributos de Deus de quem Deus é próprio da sua natureza. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos, familiares, visitantes, todos aqueles que estão assistindo a este vídeo, é próprio deste Deus ser bom. Deus é bom em todo o tempo, em todas as suas obras. Há uma expressão superlativa da sua bondade em todo o tempo. Eu sei que diante desse momento tão difícil que estamos vivendo, nós somos tentados a perder o equilíbrio. O fato de termos a necessidade de nos distanciarmos socialmente gera em nós um aflorar de emoções, de atitudes, de comportamento, de tantas coisas. Contudo, eu também sei, e a Bíblia me garante isso, que em meio às lutas, em meio às cicatrizes, no meio das dores, no meio do estresse, no meio dos medos, das preocupações, em meio a todas essas dimensões que são próprias da vida humana, meus amados irmãos, que nos afetam, de igual forma também a providência divina, ela está destinada a curar as chagas do nosso coração. Eu sei, meus amados irmãos, que aquele que fez a ferida, Ele a cura. Eu sei que nele reside todo o bem. Eu sei que no Supremo Deus, agora a sua benevolência está agindo a nosso favor, e Ele confronta as inquietações da minha alma e da sua alma, quem sabe nessa noite, para dizer para você: eu estou no cuidado da sua vida, eu estou sustentando a sua casa, sou eu quem estou no governo de todas essas coisas. Louvado seja este grande Deus. Portanto, eu quero concluir essa breve meditação nessa noite, dizendo para você que a vida, ela é composta de celebrações e de humilhações.
A vida é composta de alegrias e de sofrimentos. A vida é composta de angústias e também de livramentos. A vida é composta de tempos de escassez e de tempos de prosperidade. A vida é composta de um distanciamento, de um isolamento social, mas jamais ela pode reter a presença poderosa de Deus, irmãos. Jamais, jamais, jamais. Eu sei que não é confortável ver a adversidade vir sobre nós, contudo eu também sei, e em nome de Jesus eu te encorajo a também saber e a crer e a experimentar isso. Deus é pelo seu povo, Deus trabalha a favor do seu povo. A vida, ela é composta sim de coisas que incluem sofrimentos. O verso de número 23 vai dizer que a vida, ela é composta até mesmo de gemidos, irmãos. E não há prazer nessas coisas. Mas os gemidos e os sofrimentos que a nós são apresentados pelo aspecto negativo, cumprem um propósito positivo no eterno plano redentivo de Deus. Portanto, meus amados, ainda que escape a nós a possibilidade de poder ver de forma nítida este cuidado, eu quero convidar você nessa noite a voltar os teus olhos para o Senhor, porque o seu cuidado está posto sobre a nossa vida. A sua providência é uma marca distintiva sobre cada um de nós. Afinal, é Deus quem restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Que nesta noite, que neste lugar, que nesse momento em que estamos juntos, meditando sobre a palavra de Deus, você possa dizer aí junto com a sua família: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E possa dizer ainda mais: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A maior de todas as dificuldades era a nossa inimizade contra Deus por causa do pecado, e Deus proveu isso através do seu Filho amado Jesus Cristo, concedendo a nós grande salvação. Que Deus muito o abençoe, em nome e por amor de Jesus. Ó Deus, eu rogo que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o Pai, e a tenra consolação do teu Santo Espírito repouse sobre todos, em nome e por amor de Jesus.